Prontinho, pode iniciar. Muito obrigado, pessoal. Então, boa noite, bom dia para quem for assistir depois. A gente vai para a nossa segunda aula de gestão de resíduos, resíduos sólidos, né? O slide, a gente foi até o slide 18 na primeira aula, eu vou dar prosseguimento aqui, depois eu encaminho para vocês. Na última aula a gente parou falando aqui do planejamento, multidisciplinar, da colaboração, de todos ali na gestão dos resíduos, para que a gente consiga melhorar as nossas condições aí, meio de, quanto ao meio ambiente, quanto ao local que a gente mora, Então, vamos continuar, A ausência de modelos de gestão, a gente falou um pouquinho sobre essas soluções improvisadas, acaba que quando você não tem um local, não tem uma gestão correta dos resíduos sólidos, eles começam a ser alocados em locais não que não são eficientes, que não são devidos, e de formas, improvisadas, virando lixões ali a céu aberto, trazendo ali proliferação de doenças, vetores, etc. Nós temos os aterros sanitários, que é uma solução mais econômica, para as condições brasileiras, porque no aterro sanitário a gente consegue, aumentar a vida útil desse espaço, reduzir a poluição, principalmente ali os transtornos que essa disposição desses resíduos pode gerar, que no aterro sanitário, o aterro controlado, o aterro sanitário, eu vou estar reduzindo ali esse contato, essa putrefação do resíduo, eu acabo com mau cheiro, eu não vou ter ali a questão, dos vetores de doenças, etc. Só que a gente precisa também das usinas de triagem, porque não adianta eu ter um aterro se eu não tenho uma triagem, se eu não separo o que que dá para ser reciclado do que não dá. Se eu mando tudo para esse meu aterro, porque eu acabo com a vida útil dele, acabo, é, sobrecarregando esse meu aterro e perdendo, o real sentido desse aterro sanitário, porque o material para ir para lá é somente aquele material que não tem, mais nada que para te oferecer. É aquele material que você já exauriu dele todas as possibilidades, de reciclagem, de reuso, etc. Então, se eu não tiver uma triagem eficiente, o meu aterro, ele acaba não cumprindo com o papel dele, Você acaba, soterrando ali, aterrando ali plástico, digamos assim, uma garrafa PET que vai demorar 400 anos para se decompor, Dizem aí, 400 anos é muita coisa, Dizem por aí que é 400 anos, Os estudos aí falam 400 anos, mas a gente não passou 400 anos ainda com as garrafas PET para saber se realmente vai ser, se não for mais, E a gente tem outras soluções, Algumas ainda não muito viáveis para o nosso país, Porque a gente tem ainda uma população que não tem ali a consciência, de separação, de coleta seletiva, de redução de consumo, A nossa sociedade ainda não aprendeu, né, a trabalhar essas questões, porque a nossa sociedade ainda culpa muito o governo, culpa as grandes indústrias, culpa sempre o outro, e deixa de fazer sua parte, Fala que a cidade está suja, mas joga papel no chão, não contribui. Aí a gente tem, um volume muito alto de resíduos, e as políticas públicas não vão conseguir ali, trabalhar essas questões. Outros tipos ali a gente tem, por exemplo, a incineração, que é uma espécie de solução que algumas pessoas veem como controversa, porque você vai estar incinerando o lixo, vai estar queimando mesmo, tá, gente? E gerando um outro tipo de poluição, que seria ali, perdão, a produção de gás carbônico. Só que, né, esse método de incineração, também deve ser controlado. Não é simplesmente jogar fogo no lixo, Ele tem todo um processo para chegar lá, e também não é todo o material que vai ser incinerado. Vai ter primeiro aquela separação, primeiro aquela triagem do que dá para reciclar, o que dá para reutilizar, para ir para a incineração somente o que realmente não tem mais, já esgotou
todas as propriedades, já não dá para você fazer mais nada, né? A incineração, ela traz em si, né, um custo mais alto, né, porque com o nosso volume considerável de lixo gerado aí no país, eu vou ter que ter grandes usinas de incineração, ainda vou incinerar muito material, tá? Então, assim, vai ter um gasto elevado tanto para construir quanto para manter, né, essa parte aí de incineração. Esse método, embora eficiente na redução do fome, ainda tem ali, né, essa resistência no Brasil, por causa desse custo, né? E para tornando ele ali inacessível para a maioria dos municípios, como a gente viu ali, a responsabilidade da coleta, a responsabilidade, perdão, o cuidado, né, da destinação desse resíduo é municipal, né? Não é estadual, não é federal, é municipal, né? Estadual e federal é somente para aqueles resíduos mais perigosos, resíduos mais, né, resíduos contaminados, etc. Matéria orgânica, né? Nós temos uma presença muito grande de matéria orgânica, né? Pensando aí, por exemplo, nos resíduos domiciliares, no desperdício, né? O brasileiro desperdiça muito alimento, mas muito mesmo. Assim, vocês não têm, né? A gente tem que ter, né, uma noção da quantidade de comida que vai para o lixo no Brasil. Tá? O Brasil ele está ali, né, entre um dos países que mais desperdiça. Né? Essa comida, esse alimento, ele se transforma em matéria orgânica que não é utilizado. Né, que se fosse destinado corretamente, né, poderia ser utilizado ali para outras funções. Né? Essa matéria orgânica, né, eu necessito ali de um transporte mais rápido dela, né, de uma ação mais imediata, porque ela acaba, né, trazendo odores, gerando chorume, né, é o que deixa, digamos assim, o nosso resíduo sólido mais, né, complicado de se trabalhar. Né? E o Brasil, infelizmente, a gente gera demais essa questão de lixo, né, de matéria orgânica, por causa desse consumo desenfreado e desse desperdício que a gente tem no nosso país. A limpeza pública, por exemplo, é um serviço muito caro, oneroso, né, onde são consumidos ali entre 10% e 15% de todo o orçamento dos municípios, né, representando ali para a gente um desafio significativo. Né? Porque para manter a cidade limpa, né, para manter ali um local bom de se viver, né, a gente precisa dessa limpeza pública e a gente tem aí esses problemas, né, principalmente conscientização da população. Tem gente que tem coragem de falar que joga o lixo no chão porque tem alguém para varrer, né? Então assim, falta essa consciência no povo, né? Falta essa consciência em nós, né? Às vezes a gente não nem pensa, né? Simplesmente pega e joga, arremessa aquilo no chão, né? E isso daí vai gerando ali uma bola de neve, né? Igual a gente falou na última aula e tal, né? Isso vai para os bueiros, aí tem enchente, né? E acaba sempre prejudicando os menos favorecidos, o pessoal de classe econômica um pouco mais baixa, o pessoal das periferias, né? Que são os mais atingidos com essas questões. A gente vai falar, tá, sobre esse método de incineração, a gente vai falar sobre ele mais detalhadamente. Né? Imagem do serviço de limpeza no Brasil, né? A gente tem aí, infelizmente, uma percepção negativa, né? O serviço de limpeza pública, né, por manusear um produto ali chamado de lixo, né, tem sua imagem ligada ao produto, né, o lixo, e não o objetivo, que é a limpeza. Né? Então, assim, né, o pessoal que trabalha no serviço de limpeza pública, né, eles deveriam ser ali, né, enaltecidos, pessoal, porque eles estão fazendo o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Né? E no geral, não é somente na limpeza pública. Quem trabalha com limpeza, se a gente for parar para pensar, é muito mais nobre do que quem suja, certo? Né? Porque, assim, né, a pessoa está cuidando de um ambiente que eu estraguei, que eu sujei, que eu poluí, ok? Né? Perda do conceito nobre, perde-se a ligação, né, dessa questão do conceito nobre, e o pessoal começa a ter preconceito, né, por causa do resto, do mal cheiroso, do descartável, o que prejudica muito o setor.
né? E o contraste com outros serviços, né? Muita gente às vezes, né, não vê ali como um trabalho, né? Como um trabalho, digamos assim, né? Um grande trabalho, mas na verdade são, né, pessoal? Igual eu falei para vocês, quem trabalha com a limpeza é muito mais nobre do que quem está sujando, né? Quem está ali, né, não fazendo a sua parte. Então, a falta de charme que caracteriza a administração de parques e jardins, dos calçadões, das avenidas, do asfalto, das obras públicas, traz para muitas, né, pessoas ali do serviço de limpeza uma imagem ruim, mas a gente precisa entender que não, que na verdade a imagem deles é muito melhor do que a nossa, dos que estão ali sujando, que estão atrapalhando o serviço, né, do pessoal. Existem questões aqui também, né, de, por exemplo, né, como essa parte de limpeza pública e de destinação de resíduos ser de responsabilidade municipal, tem muito município terceirizando essa questão, né? E assim, as questões de terceirização, né, são sempre incógnitas, gente. Tem terceirizações que são ótimas, tem terceirizações que são horríveis, né? O que que eu trago como crítica para vocês? Quando eu terceirizo o serviço de limpeza urbana, né, eu posso talvez melhorar qualidade, talvez. Porém, eu perco muito na valorização do profissional, né? Enquanto um funcionário público que trabalha nessa questão de serviço de limpeza, ele é melhor remunerado, ele é melhor tratado, ele tem seus direitos ali resguardados. Um funcionário terceirizado, né, vai ter uma remuneração muito menor, né, pode ter perda de direitos, etc. Aí por isso que eu falo para vocês, a terceirização é uma incógnita, né? Porque ali no começo a empresa quer mostrar serviço. Então no começo, né, vai deixar tudo lindo, limpo e organizadinho. Depois, né, com o passar do tempo, aí vai gerando vários outros problemas ali, o que a gente perde em qualidade, né? Então assim, a valorização do profissional que trabalha com a limpeza, né, é para ontem, tá? É para ontem, não tem, digamos assim, não tem salário que pague, né, o salário de um coletor, de uma pessoa que trabalha ali fazendo, né, a limpeza, né, limpeza, né, o coletor de lixo, o pessoal que trabalha nos aterros. Tecnologias que a gente aplica no tratamento desses resíduos, uma proposta do modelo de gestão aí desses resíduos sólidos, né, é o conhecimento das formas que a gente tem de tratar e destinar esses resíduos, né? Extrair deles ali o máximo antes de descartar, né? Então a gente, né, precisa entender aqui que existem várias tecnologias que eu posso estar utilizando no tratamento desses resíduos, né? O primeiro ali é a reciclagem, né, que já é antiga, mas é muito utilizada e ela é muito eficiente, né? Onde eu pego um material que seria um resíduo que eu ia descartar, né, e retrabalho ele, né? Trabalho ele, cuido dele para que ele se torne outro produto, para que ele venha, né, a compor outro produto e não vai lá para o meu aterro, né? E não vai mais para boca de lobo ali, para um bueiro para poder entupir, né? Eu vou reutilizar esse material, vou reciclar ele, vou dar a ele uma nova vida, uma nova chance, né? Aí a gente tem aqueles parâmetros sociais. O Brasil é muito bom na reciclagem, né? Isso seria bom, né? É bom, mas assim, seria ótimo. Mas o nosso país, infelizmente, né? Pessoal, o trabalha muito na reciclagem, pessoas de baixa renda, né? Pessoas que não, às vezes não conseguem um emprego, etc., acabam se voltando ali para a atividade de reciclagem, né? A gente tem também as cooperativas, que nós falamos na aula anterior. Pessoal, são prontinho, né? Voltando aqui, então nós temos ali, né, a questão da reciclagem, a gente falou, né, em aulas anteriores ali, a gente tem as cooperativas, né, que vão, né,
modificando aí a visão dessa reciclagem, né, e profissionalizando essa questão dessa atividade de reciclagem, que é muito importante para o nosso meio ambiente, né, para a nossa gestão de resíduos. A compostagem, né, aquele material que eu não consigo reciclar, né, eu posso transformar ele, né, em um composto que vai ser utilizado como fertilizante, né, isso era muito utilizado antigamente, né, atualmente, né, a gente fazia antigamente aí, mas sem esse nome e tudo, atualmente ainda é utilizado e deve ser ali, né, influenciado, você deve fazer essa parte da compostagem, que é uma forma de você dar uma destinação melhor à matéria orgânica, né? Porque a matéria orgânica ela vai para o aterro. Se eu não fizer compostagem com ela, ela vai para o aterro, né? E se eu não cuidar dela, se eu não descartar ela de forma correta, ela vai contaminar o que é reciclado. Então eu acabo tendo dois problemas, né? Que é a matéria orgânica mais a contaminação. Né? Porque, por exemplo, ali, para reciclar papel, o meu papel não pode estar sujo, ele não pode estar molhado, ele não pode estar mofado, né? Então, assim, né, tem toda uma logística para que essa reciclagem aconteça. Não é simplesmente pegar e, né, separar. Mas, atualmente, né, existem vários processos ali para limpeza, etc. Mas o papel, por exemplo, ele é um pouco mais difícil de reciclar devido a essas questões. Combustível, né, converter a matéria orgânica em polpa para utilização como combustível, usar ela mesmo. A gente vê muito esse exemplo aí no agro, né, o pessoal das fazendas aí, que trabalham com gado de corte ou gado de leite, né, eles fazem ali, né, uma separação, né, dos dejetos dos animais mesmo, né, onde eles colocam numa espécie de um bolsão, onde pega aquele gás que é gerado daqueles dejetos e utiliza ele, transforma ele em energia elétrica através ali, né, de calor, né, queima ele, o calor pega, faz a transformação para energia elétrica, né, vira combustível, o que seria resíduo, né? O que seria, né, se não fosse destinado corretamente, né, ia para um rio, ia poluir o solo, ia poluir, né, o ambiente em si. Então você consegue trabalhar essa questão do que era lixo, que era resíduo, agora se tornou ali matéria-prima para que você gere sua própria energia. Então existem vários, né, materiais e várias formas de tratar esses materiais para que eles se tornem combustíveis. A própria incineração, né? Eu vou usar aquele resíduo, né, para que ele alimente ali, né, uma usina de incineração, onde eu vou transformar essa energia, né, de calor, energia térmica, em, por exemplo, energia elétrica. Né? E, por último, aqui a destinação final. Destinar adequadamente o remanescente inaproveitável. Né, igual a gente falou nas aulas anteriores, né, questão de pilhas e baterias, né, questão de resíduo, de material radioativo, tem alguns que não dá. Então, mas eu tenho que ter uma disposição correta para que ele não, né, polua, não atrapalhe, né, o meio ambiente. Eu não sei se eu falei na aula passada, mas questão de remédio, gente. Remédio é uma coisa bem complicada. Tem gente que joga comprimido vencido no vaso sanitário, joga na pia. Não pode, a gente contamina as águas. Igual o óleo de cozinha, não pode jogar na pia, que você contamina. 1 litro de óleo vai contaminar mais de 10 mil litros de água. Né? Então, assim, a gente tem que dar a disposição correta para esses resíduos. São resíduos simples, do dia a dia, mas a gente precisa destinar corretamente, porque lá na frente, né, vai poluir, vai ali contaminar, né, talvez até a água que eu bebo, né, talvez até um local onde tem criação de peixe ali, vai voltar para mim, né, igual a gente falou na aula passada, né, tudo isso daí vai mais volta, é um ciclo, acaba voltando para a gente a questão do danado do plástico, né, tá encontrando plástico em tudo, gente, tem plástico no corpo inteiro já. Quer falar, Ana Luísa? Eu gostaria de fazer uma contribuição nessa aula, porque a gente trabalha na empresa, né, o Alisson? Você também sabe disso.
Então, a gestão de resíduos sólidos é uma coisa tão importante perante as empresas aí, principalmente que mexe com impactos ambientais, né? E a gestão de resíduos sólidos, ela se torna um índice para que a gente possa manter aí as outorgas, né, como se diz, as certificações e até mesmo as licenças ambientais. Se a gente não entrega aquele índice que é pedido pelo órgão ambiental, né, de gestão de resíduos sólidos, tanto fazendo aí DDA com equipes e também mostrando que a gestão ela é realizada, é feita e tem resultado, nem as licenças a gente consegue manter, né, para operação, para operar, vamos dizer assim, no caso da mineração, pode até parar. Então, é muito sério essa questão de resíduos sólidos, né? É bem bacana essa parte aí, eu tenho me aprofundado bastante e eu estou tendo muita experiência com essa gestão. Bacana. Muito bom. Obrigado, Ana, pela contribuição, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo, né, pessoal? Né? Então, assim, a questão da gestão aí, né, vocês como técnicos em meio ambiente, vocês vão trabalhar diretamente nessa gestão. Então, a importância aí, né, a Ana trouxe para a gente um exemplo, né? Você pode impedir a licença de operação. Não só da mineração, de alguns outros, outras atividades econômicas também são ligadas ali por causa da legislação. É uma forma que a legislação tem, né, de forçar as empresas, né, os ramos aí, de se adequar a essas questões, né, para reduzir os impactos, né, devido aos resíduos gerados. Então, continuando, vantagens que a gente tem aí no tratamento dos resíduos sólidos, né? Primeiramente, benefício ambiental. Né? Você deixa de jogar para o ambiente algo, né, que não é do ambiente. É um resíduo, é algo que eu já tirei o que eu precisava, né, primariamente, né, e vou descartar. Então, somente dessa questão de eu não descartar, eu já tenho um benefício ambiental, né, ou descartar de forma correta. Eu vou ter uma redução na poluição, uma preservação de recursos, falando da reciclagem, ao invés de eu ir lá, né, a questão do alumínio, ao invés de eu ir lá na mina de bauxita, retirar mais minério, gastar água para processar, gerar, né, CO2 para fazer todo o processamento, para pegar o alumínio para fazer uma latinha, eu pegar uma latinha que já foi feita e reciclar, eu estou economizando o planeta. Estou economizando energia, estou economizando água, estou economizando, né, combustível. Então eu já estou ajudando. Então ajuda ali a preservar esses recursos, estou aumentando a vida útil da minha jazida. Né? E estou diminuindo contaminação. Contaminação do solo, contaminação da água, né? Aqui não tem, mas dependendo, contaminação do ar também. Então, primeira questão aí de vantagem é benefício ambiental. Né? Então, eu tendo uma correta gestão desses resíduos, eu já vou ter ali um benefício ambiental. Depois, né, benefício econômico, né, porque muitos desses resíduos são ricos, trazem para a gente de volta, né, recursos financeiros. O pessoal aí faz muito isso com a latinha de cerveja. Eu até brinco, né, o pessoal que toma cerveja aí, eu falo que eles são autossuficientes, né, vai, faz final de semana festinha, guarda as latinhas, depois vende as latinhas para comprar mais cerveja e vai fazendo, né, aquele ciclo. Então, é um benefício econômico também. Né? Então, redução de custos, além de retorno financeiro, né? Além de que posso ter economia de energia, posso ter valorização dos componentes, né, do lixo como recursos, etc. Então, assim, o que eu trato hoje como lixo, né, eu preciso estudar, preciso trabalhar ele para esgotar completamente todos os seus benefícios ali, para depois descartar. Né? Então, o lixo, né, o lixo e o luxo que a gente fala ali, né, às vezes não é lixo, é né, um resíduo. Se eu der um tratamento correto a ele, ele vai me retornar. Né, me retornar benefícios financeiros, benefícios econômicos, né? As empresas fazem muito isso. Algumas trazem esses benefícios, que eu vou falar lá embaixo, jogando ele para o social, que é o exemplo, por exemplo, das mineradoras da região, né? Algumas aí doam esses resíduos recicláveis para cooperativas. Né, faz a coleta seletiva, faz a separação ali dentro das suas unidades e entrega para cooperativas da cidade, para essas cooperativas transformarem esses resíduos em
benefícios para eles, benefício social, benefício econômico, etc. Benefício sanitário, né, inertização dos resíduos sépticos e diminuição dos riscos à saúde pública. Né? Então, eu tenho ali um tratamento melhor desses resíduos, eu reduzo questão de lixões, né, etc., trazendo um benefício para a saúde, né, para a saúde das pessoas, né, relacionados, por exemplo, ali ao manejo, né, o manejo inadequado desses resíduos. Um exemplo aí que a gente tem que, infelizmente, já está começando, né, já vi uns 4 ou 5 casos só na minha esfera ali, a questão da dengue. A dengue é uma doença, né, que vem diretamente ali dessa questão de resíduo, dessa questão de má organização, de má utilização desses resíduos, né, e má disposição desses resíduos. Né? Então, onde eu tenho ali um lote vago, onde o pessoal joga lixo, eu vou ter acúmulo de água, eu vou ter a proliferação, né, do mosquito, do Aedes aegypti, egípcio, do mosquitinho, do danadinho lá, que adoece as pessoas. Então, ali, ó, é saúde pública, né? Que se eu descartasse corretamente esse resíduo, ele não estaria virando, né, ponto de proliferação desse vetor, né, dessa doença terrível aí, né, que infelizmente está cada dia pior, né, e atinge todo mundo, não tem distinção não de raça, cor, né, gênero, né, quem ele pegar, ele pegou. Além de outras, tá, gente? Atualmente, né, a gente tem tecnologia, tá melhorando e tudo. Antigamente o pessoal morria de cólera, né? Morria por quê? Porque a água estava contaminada, né? Atualmente já reduziu. Agora a gente tem a dengue, né? O, muda o tempo, muda os anos e troca a doença, mas a gente ainda tem problemas aí, né? Devido à má disposição desses resíduos. E os benefícios sociais. Geração de emprego através da criação de indústrias que trabalham com reciclagem, de cooperativas, né, e inclusão social de catadores. Então, eles trabalham ali para trazer para o mundo, né, para o ambiente, somente ali benefícios e ainda, né, tem ali seu emprego, tem ali a sua forma de trabalhar, aproveitando desses resíduos. Existe muita empresa, né, que começa pequena ali, trabalhando resíduos específicos, transformando em arte, transformando em outros produtos, isso daí vai crescendo. Né? Existem indústrias aí que trabalham com a pegada ecológica, né? Já ficam nessa questão da reciclagem. Né? Um exemplo que eu falo muito é da Natura. A Natura ela tem essa pegada ecológica, né? As embalagens são recicladas, ou eles fazem ali o refil para reduzir a quantidade de plástico, né? Eles fazem trabalhos ali de retirada de plástico dos oceanos, né? Que é a pegada da empresa, né? E atualmente está na moda, né? A parte ambiental. Então, uma empresa que não é ambientalmente correta, ela perde, gente, ela perde em propaganda, ela perde lucro, ela perde no mercado, porque tem, né, altos consumidores aí que vão preferir empresas que são ambientalmente corretas das que não são. Então, isso vai ser ali, né, um dos fatores para escolher a empresa X ou Y. Né? Se ela tem um tratamento de resíduos dentro dela, se ela tem uma política de meio ambiente, igual a Ana Luísa trouxe para a gente ali de exemplo. Né? Então, isso daí é para manter os selos. A gente tem o selo da ISO 14001, que é meio ambiente. Então, o selo da ISO 14001, ela trabalha tudo, todas essas questões. E a empresa manter, ela tem que demonstrar que ela realmente está engajada, que está comprometida com o meio ambiente ao todo. Né? E entra aí a questão dos resíduos sólidos também. Continuando, fatores que recomendam o tratamento desses resíduos. Né? Primeiramente ali, a questão da água. A falta de área para destinação final desses resíduos, principalmente em regiões metropolitanas, em grandes cidades, torna o tratamento uma necessidade urgente. Né? A gente vai ver que na apostila de vocês, trouxe o exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não tem mais lugar para colocar lixo, gente. Imagina quantas toneladas de lixo são geradas naquela cidade por dia.
com o tanto de habitante que tem, não tem mais lugar para colocar. Né? Então, eu não tenho mais uma área para colocar. Né? Então, eu vou ter questão imobiliária, questão de lobbies ali, muito influenciadas pela questão, né, dos locais de disposição desses resíduos. Então, essa falta de área, né, faz com que as pessoas joguem em qualquer lugar, né, e acaba trazendo ali também, por exemplo, para a cidade, somente incômodos. Né, onde eu tenho ali um lixão, digamos assim, um aterro, toda a parte imobiliária ao redor ali desvaloriza demais. Né, então, quem vai morar lá? Pessoas de baixa renda. Né, que se eu não tiver um saneamento básico correto, se eu não tiver um cuidado maior, essas pessoas vão adoecer e vão lá sobrecarregar o sistema de saúde, vai virando uma bola de neve. Né? Aí o que isso tem a ver com lixo? Tudo, gente. Tudo a ver, porque a gente o ser humano é um ser social, tudo que eu faço impacta a sociedade, impacta o outro e me impacta também. Então a gente precisa aprender essas questões. Então, a falta de tratamento desses resíduos, né, implica nessa escassez de área, que vai implicar em diversos problemas. Né? Vai virando aquele efeito borboleta, né? Vai mexendo em tudo e vai virando aquela bola de neve que vai atrapalhando cada vez mais as políticas públicas, por exemplo. Disputa por área, né? A disputa pelo uso de áreas remanescentes com população de menor renda. Né? Aí eu vou ter o quê? Conflitos por esses locais, né? Porque muita gente se muda para próximo a esses locais, esses aterros clandestinos, né? Que a gente chama de lixão, para ficar mais próximo, para fazer a coleta do material reciclável. Aí o pessoal começa a brigar por causa desse local. Né? Porque um quer pegar o outro também, e ali não é um local, né, que foi estabelecido para aquilo, então eles entram em conflito e tem a questão de segurança mesmo, né, e vai só piorando. Conservação de recursos, a valorização dos componentes do lixo como forma de promover a conservação de recursos naturais e reduzir a extração de matérias-primas, se eu tiver uma boa separação, uma boa coleta, uma boa destinação, eu reduzo, né, a necessidade de retirada de material novo. Né? Então, economiza minhas fontes, principalmente os recursos não renováveis. Né? Um exemplo aí que a gente tem é o celular, o computador, esses eletrônicos. Eles têm vários metais nobres, né, mas são jogados fora e são, né, mandados para os aterros aí sem nenhum tipo de tratamento. Eu estou jogando ouro no lixo, gente. Porque o celular tem, pouquinho, mas tem. Estou jogando ouro no lixo, prata no lixo. Né? E se eu tivesse uma destinação correta, tivesse alguém que pegasse, que coletasse, que retirasse esses metais nobres, mesmo que seja um pouquinho em cada um, juntando ali eu teria muito. Né? Existem alguns locais que fazem esse trabalho. Né? Coletam esses eletrônicos para poder retirar esses metais, principalmente metais, né? Esses metais nobres deles, antes de fazer o descarte. Né? Mas não é todo local que tem. Aqui na cidade que eu estou, tinha, eu não sei como é que está atualmente, era uma escola que fazia isso. Né? Mas eu acho que atualmente não está pegando mais, não. Né? Mas é uma forma de conservar recursos. O ouro está escasso, gente. O ouro está cada dia mais caro e ele é um componente eletrônico muito importante, né? Devido à sua condutibilidade, etc. Economia e proteção ambiental, a economia de energia, diminuição da poluição das águas, do ar, a inertização dos resíduos sépticos e geração de empregos através da criação de indústrias recicladoras. Então, eu consigo, né, fazer desse tratamento desses resíduos profissão, né, geradores de emprego, grandes indústrias, para, né, devolver ali para a população, né, em forma de benefícios, né, esse tratamento com esses resíduos. Processos agora de transformação, né? Como é que é feita essa transformação? Como é que são feitas essas separações? A gente tem vários tipos. Nós temos processos físicos, químicos e biológicos, dependendo do material que eu estou preparando. Vamos falar primeiro dos físicos, né? Primeiramente, separação do componente. Separar o plástico do metal, né? Isso daí é um método de transformação manual,
né, ou mecânica, né, existem alguns, já agora, né, entrando na questão da IA, já tem uns robozinhos aí que conseguem separar os resíduos, né, por questão magnética, questão de luz ali também, ele vai separando o resíduo, né, então faz uma separação de forma mecânica, né, e a principal conversão em produtos são componentes individuais encontrados principalmente em resíduos domiciliares. Separação da latinha de refrigerante com a garrafa PET, né? Outro processo físico é a redução do volume, né? Como é que é feito isso daí? Né? É uma prensa. Você prensa o material. Então você reduz espaço, né? Nessas indústrias de reciclagem, eles têm essa prensa ali. Então faz essa redução de volume para melhorar o transporte, para reduzir, né, o espaço ali, fazendo o volume do material reduzir, né, para que ele seja reutilizado. Outro processo físico ali, né, também, né, redução de tamanho, da mesma forma, né, eu vou, né, aplicar ali forças, reduzindo o tamanho, né, do componente, né, para ajudar no transporte, para diminuir ali os locais aonde eu preciso, onde eu vou fazer esse descarte, né? São alguns processos físicos, né? O próprio caminhão de lixo, o que que ele faz? Ele faz esse processo físico ali, né? Eles pegam, os catadores pegam, joga ali o saco de lixo e o caminhão prensa aquele resíduo ali para caber mais dentro do caminhão. Processos químicos, né? O primeiro aqui, ó, combustão, né? Queimar mesmo, gente, né? Oxidação térmica, de dióxido de carbono, dióxido de enxofre, outros produtos, né? Cinzas, etc., vão ser o que vai sobrar dessa combustão, né? Essas cinzas podem ser utilizadas para algumas atividades, né? O dióxido de carbono já nem tanto, já não é tão bom, né? Mas dependendo da quantidade, né, é melhor você incinerar do que você, né, colocar num aterro. Às vezes você não tem espaço mais para construir aterro, então é melhor você queimar. Pirólise, né? A pirólise ela é uma destilação destrutiva, né? É onde a gente mistura com alguns produtos químicos ali para dissolver aquele resíduo, né? Então ele reduz tamanho, reduz volume, dissolve ele ali, né? E transforma ele em outra coisa. Vários gases, alcatrão, compostos de carbono que podem ser utilizados em outros processos. E a gente tem os processos biológicos, né? Por exemplo, a compostagem, né, aeróbica, né, onde eu tenho ar, né, conversão biológica aeróbica. Eu vou ter um composto umificado usado como, por exemplo, condicionador de solos. Então, eu faço ali, é uma espécie de uma dissolução biológica, né, com bactérias, etc. Elas vão transformar, elas vão se alimentar desses resíduos, né, transformando ele em outras coisas ou reduzindo mesmo o volume dele. E a digestão anaeróbica, né, conversão biológica anaeróbica. Essa aqui eu não tenho oxigênio, né? Então são bactérias ali que vão, né, dissolver, digerir esses componentes, né, sem a necessidade de oxigênio. É muito utilizado também, né, esses processos aqui, o biológico, por exemplo, tratamento de esgoto, né, tratamento de efluentes ali, né, dependendo, porque vai ter matéria orgânica, né, alguns países aí já fazem esse biológico com barata, nem é com bactéria. No Japão eles têm fazendas, eu não sei se é no Japão, no Japão, mas eles têm fazenda de barata, gente, é terrível, mas é o que eles utilizam ali, né, utiliza as baratinhas porque elas comem esses resíduos, então eles têm fazendas de baratas para comer esses resíduos, porque lá também está super populoso, não tem espaço para jogar o lixo mais, né? Então eles fazem ali esse processo, né, de ter essas fazendas de baratas onde elas comem a matéria orgânica, os resíduos ali, né, sem reduzindo ali a necessidade de colocar, né, de dispor em algum local, em algum aterro, etc. Né, e é caro, tá, gente? A barata é barata, mas o processo ele é um pouquinho caro. Focando agora na reciclagem, né, reciclagem dos resíduos sólidos, ela é uma atividade, né, econômica,
que deve ser vista como um elemento dentro do gerenciamento de resíduos. Né? Como assim? Ela não é o único, gente. Ah, eu faço reciclagem. Eu estou reciclando garrafinha PET, mas a minha indústria está poluindo pra caramba, está jogando resíduo para todo lado. Não adianta. Né? Então, a reciclagem é um dos fatores, é uma das atividades, né? Que, né, já deveria ser ali padrão para todo mundo. Eu tinha que reciclar na minha casa, porque é fácil de fazer, né? A gente não faz, a gente só separa e o povo não separa, né? Mas não é no caso, vamos lá. Né? Então, ela não é a solução para o lixo, ela é uma medida mitigadora. O que é isso? É uma medida. Isso aí, a Ana até falou ali, primeiro é não produzir. É uma medida ali que você não corrige nada, você que só ameniza. Medida mitigadora é isso, você não consegue corrigir tudo, você consegue amenizar, né? A Ana pegou mesmo ali, então eu tenho que não produzir, eu tenho que reduzir o meu uso. É igual a gente fala demais do plástico, né? A gente tem embalagens enormes, aí tem países, gente, que é contra a lei. Eles têm uma lei lá que a embalagem não pode ser muito maior do que o produto, para não ter produção excessiva de resíduo, por causa dessas embalagens. Né? No Brasil, não. No Brasil, a gente compra uma embalagem desse tamanho para um produtinho desse tamanhozinho. Né? Vem uma caixa da Amazon desse tamanho com um negocinho desse tamanhozinho lá dentro. Né? Então, a gente precisa melhorar os nossos hábitos, né? A tal da sacolinha que eu falei na aula passada, né? Sacolinha do mercado, né? É algo que a gente pode evitar, né? E com ação simples, leva uma sacola ecológica, dos mercados até vende, é baratinho, é até melhor se você carregar, né? Então, assim, são pequenas atividades, são pequenas mudanças ali que a gente consegue reduzir, né, essa utilização desses, né, resíduos ali, desses recursos que não são recicláveis, ou não, que não são, né, completamente bons para o ambiente, mesmo que haja reciclagem. A questão do plástico, o plástico é muito complicado, porque o plástico, para eu reciclar, eu tenho uma escala. Né, eu tenho do plástico mais nobre para o menos nobre, o último ali é a sacolinha. Então, assim, um copo, ele não vai virar outro copo da mesma qualidade, da mesma densidade, etc. Porque eu tenho ali o processo de fabricação. Porque o plástico ele é um polímero, uma longa cadeia de hidrocarbonetos. E no momento que eu fabrico algo, né, beleza, essa cadeia está ali. Quando eu vou reciclar, eu quebro essa cadeia. Então eu tenho um plástico de qualidade inferior. Então chega uma hora que não adianta. Eu não consigo mais, né? Eu vou de uma garrafa, eu vou fazer um copo, de um copo eu vou fazer uma sacolinha, eu não consigo fazer algo maior, eu não consigo religar essas cadeias, né, de hidrocarbonetos, né? Eu só consigo quebrar elas, religar eu ainda não consigo. Então, assim, mesmo que tenha reciclagem, alguns produtos não serão recicláveis o resto da existência deles. Eles têm, né, uma quantidade de vezes ali que você consegue reciclar. Então, o histórico aqui da reciclagem, né? Então, a reciclagem não é nova, né? Então ela é antiga, hein? Os comerciantes de sucata, né? Desde antigamente, andando com as suas carrocinhas ali, né? Já formam uma atividade muito praticada. No passado, a reciclagem era somente para gerar renda, né? Atualmente, ela é, né, uma extrema necessidade, né? Ela precisa ser ali utilizada por todo mundo. Ela não é a solução, mas ela é algo que ajuda, que faz a mitigação, que dá uma maquiada ali no negócio. Limitações técnicas, como eu falei para vocês, ó, a questão do plástico, e a gente tem um aço também. Né? Existem mais de 30 mil graduações de aço que não são intercambiáveis, e algumas dessas graduações, altamente especializadas, devem ser produzidas a partir de fontes virgens. Então, mesmo os metais, eu tenho essas limitações para reciclar. Algumas ligas ali eu não consigo reaproveitar, reciclar ela daquela forma. Então eu acabo perdendo. Né? E também tem as questões da forma. Né? Por exemplo, alguns os metais. Metal enferrujado atrapalha a reciclagem dele. Perde muito. Né? Você tem ali 1 quilo de um metal
que está oxidado, que está enferrujado, desse 1 quilo eu vou conseguir ali, né? Vamos chutar aqui 100 gramas só para reciclagem. Que a parte oxidada eu não reciclo. Ela é lixo, né? Porque ela já foi corroída. Então tem essas limitações. Então não é a solução. É um dos nossos, né? Nossas técnicas, digamos assim. Mas não está longe de ser a solução. A solução, né, a melhor seria, né, que a Ana falou para a gente ali, reduzir consumo, né? Reduzir plástico nas embalagens, né? Graças a Deus, né, a gente está conseguindo aí, né, a indústria está trabalhando essas questões, né? A gente já está vendo aí produtos mais concentrados, né, produtos que a gente compra e dilui em casa para reduzir tamanho de frasco, mas a indústria não está fazendo isso porque ela é boazinha, não, tá, gente? É porque aí ela reduz no valor do transporte, né? E fala que é porque ela está querendo reciclar, né? Mas na verdade ela está querendo reduzir custo e aumentar lucro, mas, né, pelo menos está ajudando o ambiente, né? Está vendendo um negócio concentrado para você misturar na sua casa. Materiais recicláveis, né? Alguns produtos podem ser produzidos a partir de reaproveitamento quase que integral do material antigo, né? Um exemplo aí, o vidro. O vidro ele é chato de reciclar, mas a gente tem, né, desde bastante tempo aí a questão do vidro retornável, né? A garrafa de cerveja, né? Você vai no bar ali no bar, não posso falar, e compra cerveja de casco ali, de garrafa, né? Você só paga pelo líquido, a Coca-Cola retornável, né? Então são produtos aí, né? O vidro, ele é ótimo para isso, né? Para essa questão, né, de reutilização. Agora, para reciclar, o vidro já é mais complicado. Espelho não recicla, vidro temperado não recicla, né? Então não é qualquer vidro que eu consigo reciclar, mas eu consigo fazer, né, essa logística aí de pagar somente pelo conteúdo, né? E traz ali a logística reversa. Outro exemplo é o alumínio. O alumínio a gente consegue reciclar quase que ele todo. Tá? Uns 90% dele você consegue reciclar. A perda é muito baixa do alumínio, né? Devido às suas características físico-químicas. Os mesmos problemas de reciclabilidade do aço ocorrem, por exemplo, com a reutilização do papel. O papel é do mesmo jeito, tá, gente? Né? Então ele vai ficar ali, né? Você tem um papelão. Esse papelão ele pode tornar uma folha, tal, tal, tal. Ele tem uma escala que ele vai seguindo, né? Eu não consigo voltar ele demais. Considerações para os programas de reciclagem, né? Então, primeiramente, verificação de mercado. Um problema que a gente tem demais, gente. Questão de mercado. A gente enfrentava isso aí, né, alguns anos atrás, inclusive uma grande mineradora aqui da região, né, ela enfrentou muito essa questão, porque queria reciclar, queria utilizar esse programa de reciclagem dentro da empresa, só que o plástico é muito barato e o transporte era uma distância muito longa para levar esse plástico para reciclar e ia dar mais prejuízo do que, né, financeiro, do que, né, lucro nessa reciclagem. Então, o que que essa empresa fazia alguns anos atrás? Ela adotava copo de papel. O papel era mais fácil de reciclar. Não usava copo descartável lá, só usava copo de papel. Né? Depois melhorou aí, aumentaram os centros de reciclagem e agora ela trabalha com copo de papel, copo de plástico, mas bem reduzido. Mas um exemplo é esse daí. A questão do mercado, às vezes é longe, né, o seu consumidor daquele material para reciclar. Então, o transporte inviabiliza, sem contar o preço. Né? Igual eu usei como exemplo aqui a questão da latinha de refrigerante com a garrafa PET. 1 quilo de latinha de alumínio, eu não sei quanto tá, mas vamos jogar, tá na faixa de R$ 10. Enquanto 1 quilo de garrafa PET é 80, 90 centavos. E você pensar no volume, quantas garrafas PET para dar 1 quilo? E quantas latinhas? A latinha é 60 latinhas, mais ou menos. Garrafa PET é uma porrada de garrafa. Então você tem essas questões. O que mais produz? Garrafa PET. O que mais recicla? Latinha de alumínio. Né? Porque o catador,
ele vai focar no que dá mais lucro para ele, que são os metais. Então ele acaba pegando ali o papel, pegando o plástico, só assim, só para não pegar, para não ficar zerada a sua conta ali. Mas ele vai dar preferência ao metal. Então essa questão de mercado, né, inviabiliza muito a questão de reciclagem, né, por causa dessa questão de valores desses materiais. Sazonalidade de preço, né? Igual eu falei para vocês, eu não sei quanto está atualmente o preço da latinha, né? Mas ele oscila. Né? Ano passado teve uma época que estava 13, 14 reais o quilo, teve época que estava 7. Né? Então depende muito. Quando é oferta e demanda, se tem muito, o pessoal paga mais pouco. Se tem pouco, eles vão pagar mais valores mais altos. Né? Então tem essa sazonalidade de preço que atrapalha o meu programa de reciclagem às vezes. Eu não posso contar com aquilo, com aquele valor todo mês. Né? E o armazenamento estratégico. Né? No planejamento do meu programa de reciclagem, eu preciso ter um local correto para armazenar. Lembrando aí da questão da dengue. Produto, né, que a gente guarda aí para reciclar, ele junta a água, gente. Então, assim, se eu não armazenar de forma correta, aquele meu trabalho que seria para ajudar o meio ambiente, eu vou estar matando pessoas. Né? Porque se eu não armazenar de forma correta, eu vou criar focos. Né? Além da questão da própria decomposição do material, da oxidação do material. Então, esse armazenamento, ele precisa ser calculado e precisa ser estratégico. Eu preciso ter um espaço que caiba uma certa quantidade de material, mas que não seja grande demais para não entulhar ele demais. Né? Então, ele tem, e esse produto que está ali armazenado, ele tem um tempo de armazenamento. Né? Ele não pode ficar ali por resto da vida. Né? Porque senão, né, eu, logisticamente falando, eu vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo espaço. Né? Sem contar que se eu não armazenar de forma correta, eu vou estar criando focos, né, de dengue ali no meu depósito. Né? Infelizmente, acontece muito no Brasil. Né? Muitas empresas que trabalham com reciclagem, infelizmente, não armazenam de forma correta. Né? Acabam virando um problema social, ao invés de uma solução, né? Que por estarem trabalhando com reciclagem. Coleta seletiva, né? Fala um pouquinho sobre essa coleta. A coleta seletiva nada mais é do que uma separação por tipo. Né? Separa o papel, do plástico, do metal, do vidro, antes de descartar, no momento que eu vou fazer o descarte. Né? Porque aquilo ali, eu evito o retrabalho do catador, eu evito contaminação desse material por outro, e eu já faço essa separação. Né? Então, nós temos aí, né, a ANR que traz as cores das lixeiras, dos coletores, né? Essas cores são padronizadas, não são, né, o pessoal achou bonito e colocou. Qualquer lugar no Brasil que você for, o azul vai ser papel. O vermelho vai ser plástico. A Ana tá falando, muito difícil, é uma luta todos os dias. As lixeirias ficam assim, igual tá aqui na imagem, uma do lado da outra, aí o cidadão pega e joga errado, ou joga no chão. É bem difícil mesmo, né? O pessoal é complicadíssimo, né? Então, assim, nas empresas, pra gente ver, tá uma do lado da outra, o cara vai lá e joga o papel no coletor vermelho, que é de plástico. Né? Dá vontade de pegar o ser humano, pelo amor de Deus, você tá cego, o que que é? Né? Faz o negócio do lado da outra. Professor, todos os dias dá vontade de esfregar a cara do cidadão no coletor. Juro. Pior que é verdade, eu via muito isso. Né? A gente vê, a gente tem hora que a gente tem que fingir que não tá vendo, né? Que nós morre. Ou então esfrega a cara do cidadão e enfia dentro da lixeira. O dele é o não reciclável, o dele é o cinza, porque não serve para nada. A pessoa que faz isso. Então nós temos essas cores, tá, gente? Como curiosidade, essas cores são normatizadas, né? Vermelho, plástico, azul, papel, verde, vidro, marrom, orgânico. O preto é madeira, mas não é qualquer lugar que vai ter. Tá? O laranja vai ser para contaminados e resíduos perigosos. Né? Existem outras cores aí que vai depender. O roxo é para radioativo, né? E depende do resíduo que você tem.
Os que a gente vê mais é o amarelo é metal, que é a gente vê mais o azul, que é papel, o vermelho, plástico, o amarelo metal, né, e o marronzinho, que é o orgânico. E a gente tem o cinza, que é o não reciclável, né, que é aquele que, infelizmente, né, não tem como você fazer nada com ele. Então, esses materiais depois são encaminhados para essas indústrias recicladoras, onde, né, eles fazem ali a venda desse material. Esse método, ele é muito importante e ele dá, né, tem o objetivo de sensibilizar o público, né, colocando uma lixeira do lado da outra para que a pessoa faça. Né? Nas cidades aí, a gente tem essa coleta seletiva. Tem cidade que não exige nem que você separe o plástico do papel. Só que você separe o reciclável do não reciclável. E o pessoal não faz. Né? O pessoal, né, infelizmente, aí, não faz, tem preguiça, mistura tudo. Né? E depois vai reclamar lá na frente, né, dos problemas que essa falta de cuidado com os resíduos, né, voltam para ele, igual eu falei, que a gente fala, né? A gente vive dentro da sociedade, o que eu faço impacta a sociedade e impacta a mim também. Falando dessa questão, vamos para a educação ambiental. Educação ambiental, a gente não tem idade, não é só na escola, né? Ela precisa ser diária, né? Ela precisa ser 24 horas por dia, né? A gente precisa acordar para a vida. Se a gente sai de uma aula, né, de meio ambiente, de fala de meio ambiente, digamos assim, feliz, alguma coisa está errada, porque assim, nós vivemos de uma forma predatória, de uma forma que destrói o planeta em que a gente mora. O pior animal que tem no planeta é a gente. A gente acaba com tudo o tempo inteiro. E não tá nem aí. Né? Então a gente precisa colocar na cabeça essa questão, né, da educação ambiental, porque tudo que eu faço gera, né, alguma coisa lá na frente, e a gente está consumindo muito mais do que produzindo para o nosso planeta. Então, essa questão de educação ambiental é para todas as idades, né? É desde a criancinha, né, até o idoso ali. Né? Essa educação ambiental, para que ela tenha bons resultados, né? Primeiramente, precisa ser uma comunicação clara, né? Não é ficar falando palavrinha bonita, fazendo palestra, não, é ter um diálogo mesmo, né? Efetivo com a comunidade. Explicar, ó, se você jogar aqui, vai voltar para sua casa, né? Para que as pessoas entendam e não vejam isso como algo rebuscado demais, como algo que está muito acima delas. Elas têm que trazer isso para o dia a dia. Ver que é simples, porque na verdade é simples. Né? Às vezes a gente não tem o conhecimento, né? Mas a forma de fazer é simples e a gente vai ganhando conhecimento com o tempo. Participação pública, né? Estímulo ao envolvimento comunitário. Né, trazer as pessoas, né, estimular elas a participar. Né, às vezes, não só falar de reciclagem, fala de artesanato. Né, quantos materiais aí recicláveis que vão para o artesanato. Né, depois eu ver se eu mando um vídeo para vocês. Eu vi um rapaz que ele está fazendo, né, ele tem uma impressora 3D, ele pega a garrafa PET, né, a garrafa PET ali, ele pega ela, corta ela e faz ela virar matéria-prima para a impressora 3D dele. E ele faz vários tipos de produtos com essa impressora, né, através dessa garrafa PET. Então ele não compra mais o material para a impressora 3D dele, ele recicla. Então ele está ali, ó, né, usando a matéria-prima dele, mudou e ele está trazendo recurso para ele. Então são assim, né, não é somente reciclagem. Né, a gente tem vários meios de trabalhar esses resíduos para evitar com que eles vão, né, para o meio ambiente ali, que eles vão prejudicar lá na frente. Identificação com o programa, desenvolvimento do senso de pertencimento. Mostrar para a pessoa que aquilo é para ela. Não é só para a grande empresa. Não é só a mineradora que tem que fazer coleta seletiva. Né? Não é só a mineradora que precisa né, cuidar dos seus resíduos. Eu também. Existem muito mais cidadãos, né, comuns do que mineradoras, do que indústrias. E a gente polui do mesmo jeito. Se não for pior. Porque a indústria tem ali a legislação em cima dela o tempo inteiro. A gente não. Ninguém vai para cadeia porque jogou papel no chão. Mas a empresa lá, grande, se ela não conseguir, né, demonstrar que ela está fazendo o seu trabalho ali ambiental, ela perde a licença de operação.
Né? Então a gente precisa botar a mão na consciência que a gente também faz parte. Não é somente a gente, mas cada um fizer a sua parte. Né? Aquele questão aí da formiguinha, a gente consegue melhorar. E aprendizagem cidadã, conscientização sobre o papel como gerador. Muito fácil eu falar, nossa, o prefeito, a cidade está horrível, está suja. E eu pego e jogo o papel no chão. O prefeito não vale nada. Ele não faz, ele não, o caminhão não passa aqui. Mas aí você não separa seu lixo, não faz nada. Aí não adianta. Então você tem que entender que faz parte. Todo mundo faz parte. Todo mundo está morando no mesmo planeta, a gente está dividindo a mesma casa. Então a gente tem que cuidar. Né? Então, uma comunicação cuidadosa e clara com a comunidade é vital para qualquer programa, né? Principalmente coleta seletiva. Passar informação. Né? Tem coleta? Não tem. Vai ter essa semana? Não vai ter. O caminhão quebrou. Né? Precisa passar essa informação. Porque, infelizmente, as pessoas, o ser humano em si, a gente, né? A gente trabalha por motivação. A gente faz as coisas por motivação. Num primeiro momento, você está motivado e você faz por si só. Vai passando o tempo, a motivação vai diminuindo, aí você começa a deixar de fazer. Então, você precisa estar sempre tocando naquele assunto, sempre revivendo aquilo ali, para que, né, volte a motivação para você continuar fazendo. É assim que a gente trabalha educação ambiental. Não é só um tema uma vez no ano. Você tem que trabalhar o tempo todo. E a gente esquece, né? A gente deixa de fazer. Né? Não, não vou fazer isso mais não, porque eu fiz uma campanha na escola para coletar, né, por exemplo, tampinha de garrafa para fazer reciclagem. Aí todo mundo participou, uma beleza, acabou a campanha, acabou. Ninguém mais recicla. Né? Então é algo que tem que ser, né, o diário, todo dia, né, para que a gente coloque na cabeça ali e continue fazendo. Né? É a melhor forma de se trabalhar a educação ambiental. Os 3 R's da educação ambiental. Ao primeiro R aqui, gente, ó, reduzir. Né? Estimular o cidadão a reduzir a quantidade de resíduos que ele gera. Uma que eu acho interessante, pessoal, fala assim, começa a guardar os resíduos que você gera uma semana. Você vê o tanto de resíduo que você gera na sua casa. Aí você vai ver o tanto de espaço que você gasta no aterro. Né? O tanto de espaço que você preenche um caminhão, né, de coleta de lixo. Aí você vai ver o quão é a sua participação, né, nessa questão aí de geração de resíduo. Né? Porque quando a gente joga aos pouquinhos, a gente não vê. Né? Mas guarda uma semana. Ninguém dá conta de guardar o lixo da casa uma semana. Né? Aí para vocês verem a questão da quantidade que a gente gera. Né? E por coisas mínimas. Né? Eu vou ali, ao invés de eu comprar uma embalagem maior de alguma coisa, eu compro, né, uma embalagem pequenininha que é mais fácil de carregar. Né? Aí vou só gerando resíduos. Né? Então, estimular o cidadão a reduzir a quantidade de resíduos que ele gera, né, através de reordenamento dos materiais usados no seu cotidiano, combatendo desperdício, né, que resulta em ônus, tanto para o poder público quanto para as pessoas mesmo. Né? Questão de, vamos pensar no papel. Né? Eu tenho uma impressora, eu vou imprimir algo que eu não vou nem ler. Eu realmente preciso imprimir aquilo. Né? Além de imprimir, eu ponho para imprimir só de um lado, a folha vai embora, a branquinha do outro lado, eu poderia estar utilizando. Então, reduzir, conscientizar. Né? Eu não preciso acabar com o planeta, não. Eu tenho que usar o que eu preciso somente, porque tem pessoas que vão morar aqui depois de mim. Né? Reutilizar, reaproveitar os objetos, né? Escrever no verso da folha, usar embalagem retornável, reaproveitar embalagem descartável. Né? Igual eu vou comprar um refrigerante, por exemplo, eu quero levar para a escola. Aí eu vou lá e compro um engradado para o meu filho daquele pequenininho de 200 ml, para ele levar para a escola todo dia. Né? Aí o que eu posso fazer? Para ele não ficar comprando todo dia, né? Para ele usar todo dia uma garrafinha. Compro a primeira vez, falo para o meu filho, traz a garrafinha para casa. Depois começa a comprar de 2 litros e vou reabastecendo. Ou compro um retornável. Eu já vou reduzir a quantidade de plástico e ainda vou economizar dinheiro. É mais barato eu comprar uma de 2 litros e ir colocando nas garrafinhas para ele levar durante a semana do que comprar garrafinhas para ele levar. Então, aprender a reutilizar.
né? Não é viver do lixo, gente, né? Ficar louco, não. É reutilizar o que dá para ser reutilizado. Né? Se dá para reutilizar a embalagem, reutiliza. Papel de presente, né? Hoje em dia mais é saquinho. É um negócio que dá para você reutilizar eternamente ali. Ganhou o presente, guarda, vai lá e embrulha o presente para outra pessoa. Aquilo ali vai passando. Então é algo, né, que a gente consegue trabalhar essa reutilização. E por último, reciclar. Né? Se foi realmente necessário eu comprar, não consegui reduzir, não dá para eu reutilizar. Né? Eu não consigo reutilizar da forma que ele está. Então eu vou ter que trabalhar ele para ele virar outra coisa. Aí eu mando para reciclagem. Né? Contribuir com o programa de coleta seletiva. Verificar se existe na sua cidade. Se não existe, mobilizar o pessoal. Vamos fazer, vamos atrás da prefeitura. Né, para a gente ter um apoio. Né? Não tem na escola, vamos fazer na escola. Não tem no seu trabalho, vamos fazer algo aqui, vamos separar pelo menos as latinhas. Né? E assim você vai, né, trabalhando essas questões, melhorando o dia a dia, né, a conscientização, etc. A coleta seletiva no Brasil, esse gráfico aqui ele ficou desconfigurado. A coleta seletiva no Brasil, pessoal, a gente tem algumas regiões que são, né, digamos assim, mais nota 10 do que outras. Né? Aqui, a região do Brasil que mais trabalha essas questões, que mais, digamos assim, ganha estrelinhas na questão de coleta seletiva é principalmente o Sul. Né? O Sul do Brasil, né, o pessoal é muito consciente nessa questão de redução, reutilização e de reciclagem. Né? O Sudeste, que deveria ser o exemplo, não é. Né? Porque o Sudeste é o que a gente tem mais pessoas e, infelizmente, nós não conseguimos ali, né, ficar pau a pau com o Sul. Só um momento. Distribuição por faixa populacional. Né? Então aqui a gente tem, né, um gráfico mostrando, né, a quantidade de pessoas e o número de municípios com coleta seletiva. Né? Municípios que têm menos de 20 mil habitantes, a gente tem ali uns 17, mais ou menos, que tem coleta seletiva. Entre 20 mil e 50 mil, 16. Nesse estudo que foi feito. 50 mil e 100 mil, 14. 100 mil e 300 mil, 17. 300 mil e 600 mil habitantes, 7. Maior que 600 mil, somente 11. Né? Então, assim, né, não tem muito a ver com a quantidade de pessoas, e sim com a consciência, né, e com a correta, né, administração pública e a correta, o correto incentivo, né, para essa questão da coleta seletiva. Então, a gente vai ter tanto em municípios de grande, médio e pequeno porte, né, em redes mais urbanas, mais rurais, tudo depende da consciência da população. Pesquisa, né, pesquisa falando principalmente de São Paulo, né, o desempenho dos programas de coleta seletiva foram avaliados, né, através de uma linha de pesquisa chamada Ciclosoft, que pesquisou 8 cidades entre 92 e 94. Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Santo André, Santos, São José dos Campos e São Paulo. Aqui a gente tem um gráfico mostrando como é a coleta seletiva nesses locais. Os municípios de maior contribuição aqui foram os municípios do Sul, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Nesse gráfico aqui, ele não ficou muito bom, não. Né? Composição dos plásticos rígidos, né? Agora voltando àquela questão da composição dos materiais para reciclagem. Né? Quanto mais rígido o plástico, maiores são suas cadeias de hidrocarbonetos. Então, mais nobre ele vai ser, digamos assim. Aí tem, né, as questões ali, eu faço uma mistura, né, desses tipos de hidrocarbonetos ali para fazer o plástico. O plástico, para quem não sabe, é um derivado do petróleo.
Então, a gente tem aí, né, uma matéria-prima finita, uma matéria-prima não renovável, e a gente faz tudo de plástico hoje em dia. Eu brinco, falo que até os carros hoje em dia é de plástico. Tem mais plástico do que metal, né? Mas o plástico, gente, ele vai acabar. Ele é um subproduto ali do petróleo, né? Eu retiro o óleo, que é o que eu quero, o restante ali eu faço o plástico. Então eu tenho essa separação ali, né, pelo tipo, né? Eu tenho os plásticos mais nobres e vou podendo reciclar ali, né, formando os menos nobres. Aqui seria as cadeias, tá, gente? Nesse gráfico aqui, porque ele ficou apagado. As cadeias de hidrocarbonetos, né, os tipos, né, quantidade de carbono, de hidrogênio que tem, né, nessa composição desses plásticos mais rígidos. Um exemplo que a gente tem é o PVC. O PVC é utilizado para quase tudo hoje em dia, né? Tubulação de PVC, a gente tem PVC para forro, né? E vários outros ali, né? Que traz ali um plástico de alta resistência, onde pode passar ácido nele, pode passar altas temperaturas, né? Que ele vai ser resistente, né? Mas agora na hora de reciclar ele, eu não vou conseguir fazer outro PVC, eu vou ter que fazer outro tipo de plástico com ele por causa dessa quebra da cadeia de hidrocarboneto. Aspectos econômicos da coleta seletiva, né? Nós temos ali, né, custo de capital. Como assim, né? O que eu vou gastar para fazer essa coleta seletiva? Vou implementar a coleta seletiva na minha cidade. Primeiramente, terrenos, né? Locais onde eu possa fazer a separação, onde eu possa fazer a armazenagem do material até o processo de venda. Instalações, né? Eu vou ter que ter um local tampado, coberto, eu vou ter que ter prensas ali para fazer essa compactação de material, veículos para coleta, recipientes para segregação, para separação, projeto do sistema, né? Eu preciso contar para a minha população que eu estou tendo coleta seletiva na cidade, né? Então eu preciso ter esses projetos aí, como é que vai ser a informação, como é que vai ser a logística de recolha, né? Vai ser todo dia, vai ser cada dia num local diferente, né? E demais custos iniciais. Depois do capital inicial, a gente tem ali os custos de operação e manutenção, salários e encargos de quem vai trabalhar na coleta seletiva, combustíveis e lubrificantes, né, para os meus veículos, água e energia que eu vou estar gastando, seguros e licenças, porque para eu abrir, né, um empreendimento desse, vai trabalhar diretamente com esses resíduos, eu preciso ter algumas licenças, manutenção e administração, divulgação e serviços de terceiros. Benefícios, eu vou ter um retorno econômico, né, com a receita da venda desses materiais recicláveis, economia na redução de custos de transferência, né, de material, economias na disposição final, eu vou estar economizando o meu aterro sanitário, né, vou estar dando uma vida útil para ele maior, e os benefícios sociais e ambientais não monetizados, né? Como assim? Não é só dinheiro, né, gente? A gente vai ter ali, né, uma cidade mais limpa, pessoas mais conscientes, uma redução de consumo, né? Quando eu trabalho com essa questão, por exemplo, da coleta seletiva, não somente, né, nas cidades, mas também nos nossos ambientes de trabalho, na nossa casa, etc. Análise do custo-benefício da implementação desse programa de coleta seletiva, viabilidade financeira, né, do ponto de vista estritamente financeiro, a viabilidade pode ser determinada através de uma análise de custo-benefício, comparando os investimentos e retornos diretos. Se eu tenho um alto investimento, mas eu não tenho uma adesão boa da população, eu acabo perdendo dinheiro, né? Então, eu preciso trabalhar todas as questões para que eu consiga garantir a saúde financeira para o meu programa, né, para a minha atividade. Limitações da análise, né, segundo a sempre, 1993, é importante observar essa questão do custo. Observar que a questão do custo-benefício não é o único indicador de viabilidade, já que não leva em conta as questões sociais e ambientais, né, que serão, né, benefícios aí também trazidos pela atividade, né? Então não é somente o financeiro. E os benefícios não monetizados,
monetizados, né? Da coleta seletiva, né? Por exemplo, a redução da poluição, a educação ambiental da população, a conscientização, né? A preservação dos recursos. Aqui não tem como eu dar valor monetário para isso, né? São valores muito maiores do que monetários. Então, esse custo-benefício ele vai ser um misto, né? Tanto de financeiro quanto de benefícios que não dá para serem monetizados. Para finalizar a aula de hoje, vantagens da coleta seletiva, né? Qualidade dos materiais, uma boa qualidade do material que você vai encaminhar para reciclagem, já que eles foram separados, né, no momento do descarte, né? Então ele já está limpinho, está organizadinho ali. Redução do volume, né? Esses resíduos não vão para aterros, não vão para lixões, né? Prolongando ali o tempo de vida útil dos aterros, né? Dos locais ali para disposição desse material. Um estímulo à cidadania, promoção da consciência ambiental e da participação das pessoas na gestão de resíduos urbanos, né? E a flexibilidade. Maior flexibilidade, pois pode ser tanto em pequena escala, né? E sendo ampliada gradativamente conforme a adesão da população, né? Como assim, às vezes você começa com a recolha uma vez na semana, para ver se o pessoal aderiu, né? Aí o pessoal vai aderindo, aí eles começam a pedir, tem mais material, tá ficando difícil, separar uma vez na semana só, começa a passar 2 vezes, começa a criar ecopontos, né, local onde as pessoas possam levar esse material que vai ficar armazenado até o caminhão ir lá buscar, né, e vai aumentando ali gradativamente, de acordo com o sucesso, né, do programa da coleta seletiva. Só para finalizar, né, as parcerias, ter parcerias com as escolas, né, educação, a gente educa a criança, ela educa mais o adulto do que tudo, né? Porque a criança aprende na escola a fazer, ela vai cobrar do pai, da mãe, da vovó, né? Então, participação ativa das escolas, né? Participação das cooperativas, né? Para que tenha esse engajamento, e das empresas, né? Fazer acordo com a empresa ali, não, né? A gente passa aí, faz a coleta toda semana, né? Faz para a gente aí a separação, né? Para poder ter uma melhor adesão a esse processo de coleta seletiva. Desvantagens, né? As únicas desvantagens que nós podemos ter aí é algum custo elevado. Obrigado, Ceana, por ter participado, né? Com o transporte, principalmente, né? Mas que serão, né, mitigados ali com os outros benefícios. E a necessidade de uma infraestrutura, de um local para fazer essa separação, para fazer essa armazenagem desses materiais, né? São as únicas desvantagens que podem ser facilmente contornadas desde que eu tenha uma gestão eficiente. Certinho? Então a gente finaliza por aqui hoje, né? E a próxima aula, né, a gente continua. Muito obrigado pela participação, Ana. Muito obrigado a todos que vão assistir depois. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço, boa noite, professor. Excelente aula. Muito obrigado, Ana. Obrigado pela participação. Foi muito enriquecedora. Boa noite.